Em 2017 é lançado o filme Corra, em inglês Get Out, dirigido pelo grande Jordan Peele. Foi o primeiro longa-metragem dele e de cara já deu o Oscar de melhor roteiro original. Nesse filme nós temos um jovem negro, Chris, que é um fotógrafo, que se apaixona por Rose, que é uma jovem branca. E eles vão conhecer a família dessa jovem. Só que a família é um pouco estranha. Esse filme de terror e drama, ele mostra uma família um pouco diferente. E tem um momento que o Chris passa por uma hipnose, e que é bastante aterrorizadora. Bem, no cinema e séries, nós vemos muitos casos de hipnose. E eu não posso esquecer do grande Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, que mostra nosso grande Jedi Obi-Wan usando o truque da mente, em que ele influencia um dos soldados, o Stormtrooper, a fingir que ele não está ali, para eles passarem e poderem resgatar a princesa Leia na Estrela da Morte. Mas será que hipnose é real? Será que a hipnose é do jeito que nós vemos no cinema, nas séries, na ficção? Bem, eu sou Thiago Nascimento, neurologista e nerd, e vou contar um pouquinho para vocês do que é hipnose. Ao que parece, a hipnose é algo que já surgiu há muito tempo. Deve ter surgido naquelas populações da Índia, da Grécia Antiga, do Egito. Existem alguns relatos do que parece ser hipnose. Mas oficialmente, quando a gente teve um registro mais fiel do que seria a hipnose, foi na década de 1770, quando teve a descrição do grande Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer, ele acreditava que existia um magnetismo animal, um magnetismo que afetava tanto os seres humanos quanto os animais, e que dessa forma ele podia sugerir, induzir pensamentos, induzir coisas tanto aos seres humanos quanto aos animais. E por isso que nesse início a hipnose era chamada de mesmerismo, que vem do Mesmer. Posteriormente, lá por volta de 1800, o grande James Braid começa a falar sobre hipnose. E o nome hipnose vem de hipno, que significa sono, e osis, que significa ação. Então, assim, seria uma ação durante o sono, porque ele acreditava muito que esse estado de transe pela hipnose era um estado de sono. Foi ele que cunhou esse termo, e esse termo que é usado até hoje. Mas uma série de outros pesquisadores também participaram se envolveram, né, de certa forma, com a hipnose. Entre eles, a gente tem um grande Pavlov. Pavlov, um fisiatra russo, ele estudou o efeito do condicionamento. A gente talvez fale em outros vídeos sobre Pavlov, que ele fala sobre o condicionamento em cães. E foi o que deu a ele o Nobel, né? Inclusive, o primeiro Nobel para um russo. Foi justamente esse experimento de condicionamento que ele desenvolveu. Outros que foram muito importantes para a hipnose foi o grande Charcot, que é praticamente o pai da neurologia, em que ele trabalhava num sanatório lá na França, que ele percebeu que existia muitos pacientes histéricos, né? Então ele acreditava que a hipnose funcionava nesses pacientes histéricos, mas ele acreditava que funcionava unicamente nesses pacientes. Então meio que ele renegou um pouco desses conceitos de hipnose. Posteriormente nós temos o Freud, que ele usava muito a hipnose no sentido de tentar resgatar memórias antigas, mas ele percebia que quando as pessoas saíam do transe, esqueciam daquilo que era trazido por ele. Então, de certa forma, o Freud também acabou negando um pouco da hipnose e não acreditando nela. Então, o que seria esse transe, esse estado mental que acontece no processo de hipnose? É um estado que acontece em três coisas, basicamente. Uma atenção focada do indivíduo, um esquecimento de tudo que é periférico, tudo que está em volta desse indivíduo, e um alto estágio de sugestão. O conceito de hipnose, o nome hipnose, né? Ele se referia a sono, e em 2016 foi feito um estudo que mostrou que, na verdade, é um estado bem diferente do sono mesmo, até por essas características. Então foi feita ressonância magnética funcional de alguns indivíduos e foi percebido que era um estado diferente. Mas é importante entender também que
a hipnose não é algo mágico, como a gente vê muitas vezes na ficção. Primeiro, que a pessoa vai fazer coisas que não deseja fazer. Então é o estágio que a pessoa vai fazer coisas que são relacionadas à moral dela, ela não vai fazer coisas que ela não quer. Não vai existir um controle mental. Outra coisa que é importante, as pessoas não vão ser influenciadas da mesma maneira. Então, existem indivíduos que vão ser mais propensos à hipnose, como existem indivíduos que vão ser menos propensos à hipnose. E isso vai depender do indivíduo e também depende do hipnotizador. A pessoa que aplica a hipnose, o quanto ela é capaz, o quanto ela é treinada, bem treinada, ela vai ter efeitos diferentes nas pessoas também. Então é por isso que foi criado uma coisa que se chama escala de susceptibilidade, que as mais famosas que a gente tem é a de Harvard e temos também a escala de Stanford, que são escalas que elas entendem o quê? O quanto aquela pessoa pode ser hipnotizada. Então são testes que são feitos nesses indivíduos, ações que são orientadas para o indivíduo, prender a mão em um lugar, ficar fixo em um lugar, conseguir imaginar coisas. E através dessas escalas e desse estudo, foi percebido que isso varia um pouco de cada estudo, mas por volta de 10% das pessoas são altamente influenciadas pela hipnose, ou seja, tem uma susceptibilidade alta, ou seja, pode gerar até fenômenos mais ilusórios, visões, a pessoa embarcar completamente naquela hipnose. E outros 10%, eles não têm efeito nenhum da hipnose. Enquanto aquele meinho dos 80% são aquelas pessoas que têm efeitos que podem ser mais ou menos. Isso não varia no decorrer do tempo. Então aquela pessoa que tem esse perfil, ela mantém esse perfil durante sua vida. Existem vários tipos, lógico, de sugestões. As sugestões, o que o hipnotizador faz com o indivíduo, elas são sugestões que podem ser simples, como mover um membro, paralisar um membro, e podem ser sugestões complexas, que envolvem a questão de memória, que envolve a questão de ver coisas. E isso, como eu falei, vai depender da susceptibilidade e da habilidade do hipnotizador. Então, teoricamente, as sugestões mais complexas são mais difíceis. E as sugestões mais simples são mais fáceis de serem realizadas, mais fáceis de serem conseguidas pelos indivíduos. Quando a gente fala até da cena de Star Wars, por exemplo, que a gente vê o Stormtrooper, né, e o Obi-Wan lá hipnotizando ele, usando o poder da força, né, que seria uma espécie de hipnose, não quer dizer, gente, que quando a gente fala na hipnose real, não é essa hipnose do cinema, que o indivíduo tem a mente fraca, não é isso. Essa susceptibilidade que eu falei, ela não está relacionada ao indivíduo ter a mente mais fraca, mais vulnerável, mais frágil. Não, isso são aqueles graus que eu falei. Geralmente não é recomendado e que se trabalhe com questões de memórias, resgatar memórias, no intuito de resolver aquele sofrimento do indivíduo, porque isso, nem sempre as memórias que são resgatadas são memórias reais. Então nós, seres humanos, temos essa falha de memória. Muitas vezes a gente produz memórias que a gente acredita que são memórias reais. Isso a gente já faz naturalmente, sem precisar de hipnose. Agora imagine com hipnose. E aí vem a outra história de outro mito. O mito de que se uma pessoa está hipnotizada, ela pode só falar a verdade, só fala a verdade. Não, ela pode gerar uma série de mentiras, como ela gera no dia a dia. E imagine uma dessas mentiras se transformando na memória falsa. Isso pode prejudicar a pessoa. Então, gente, e aí? A hipnose realmente é real? A gente tem estudos e evidências científicas que provam isso? Sim. A hipnose ela pode funcionar para uma série de patologias. Tratamento de ansiedade, a gente tem estudos com tratamento de ansiedade, insônia, dor crônica, né? Depressão. Então, são coisas que podem ser utilizadas para poder melhorar essas condições. É uma terapia alternativa. Mas é importante notar que ela não é um passe de mágica. Como nada em medicina é um passe de mágica. Toda vez que chegar alguém e disser, olha, vai usar esse remédio aqui, você vai curar tudo, vai resolver tudo de uma vez. Não, não é assim, gente. Essas promessas mágicas dentro de medicina estão sempre vinculadas a charlatanismo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com promessas mágicas de curas
A questão da hipnose, ela pode ser aplicada nessas condições e também em associação. Foi feito um estudo, por exemplo, para tabagismo e percebeu que a terapia, as orientações que a gente faz para um paciente para parar de fumar, tiveram um efeito melhor do que a hipnose. Então tem estudos que até a terapia cognitivo-comportamental, as orientações que a gente passa para o paciente tem mais eficácia do que a hipnose. A hipnose ela pode ajudar em muita coisa. Inclusive, tem alguns pacientes que chegam num nível tão alto que eles podem ter com uma espécie de anestesia. Por quê? Porque a dor envolve tanto a parte emocional em si, quanto a dor em si. Então, a percepção de dor, ela envolve não só aquele ferimento, ela envolve como o nosso cérebro processa isso. Então, dor crônica, feito estudos com pacientes com dor crônica no câncer. Outro ponto importante na hipnose também são nos casos em que você tem um sintoma psicossomático. Então, ela pode ajudar nisso. Os sintomas psicossomáticos, gente, são aqueles sintomas que são produzidos pela mente. E que são sintomas reais. A gente costuma falar isso. Ó, é real mesmo. O paciente teve uma fraqueza no braço, foi investigado e foi descoberto que foi a mente dele que produziu aquele sintoma. A hipnose é eficaz nisso, e como a gente viu, Charcot lá no passado usava nos pacientes que ele chamava de histéricos. Histérico é um termo que muitas vezes é um pouco pesado, mas seria aquele indivíduo que tem um sintoma produzido pela mente, pelo seu estado mental, né? Muitas vezes de ansiedade, de preocupação. E a gente sabe também que não tem evidência em a hipnose aumentar a memória e o aprendizado. A gente não tem estudos que comprovem isso. Além disso, tanto homens quanto mulheres são afetados da mesma maneira. Não existe uma preferência de sexo que é mais afetado, ou seja, mais suscetível, melhor dizendo. A gente sabe que existe, nos estudos a gente percebe isso, o efeito pós-hipnose. Ou seja, o efeito da melhora do paciente não acontece só durante a hipnose. Acontece muitas vezes após a hipnose. Então existe uma permanência daquele efeito, que por isso que o paciente precisa de outras sessões para manter aquele efeito. Inclusive, quando o paciente ele faz hipnose, é muitas vezes orientado pelo hipnoterapeuta ao indivíduo fazer a auto-hipnose. Tem muitos exercícios que esse indivíduo vai fazendo. Então a gente sabe que a hipnose tem evidência, sim, científica. No Oxford Handbook of Hypnosis, John Kilston, ele fala o seguinte: a gente sabe que a hipnose ela pode ser utilizada muitas vezes por psicoterapeutas, por dentistas, né, pelo mundo é utilizado por médicos também. Mas o que é que ele fala? Ele diz o seguinte, que a hipnose não é nada de algo fantástico, um milagre, não é nada disso. Ele não vai fazer um milagre, mas ela deve ser utilizada pelo aquele profissional que sabe tratar aquela patologia sem utilizar a hipnose. Então, se é um transtorno de ansiedade que aquele indivíduo está apto para tratar, se ele treinar, fizer o treinamento de hipnose, ele pode também tratar esse indivíduo. É interessante que ele tenha essa combinação. O que ele quer mostrar é que muitas vezes eu vou precisar de uma combinação de terapias. Eu vou precisar tanto da terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia em si, tanto quanto a hipnose. Então a hipnose pode ser um aliado, mas ela não é a salvação de tudo. Ele não vai curar uma condição. Ele vai auxiliar nesse processo terapêutico do indivíduo. Uma emenda aprovada em 99 no plenário do Conselho Federal de Medicina, ele mostra que a hipnose é uma prática muito importante, que pode ajudar muitos pacientes e que deve ser rigorosamente seguir os preceitos éticos. E que deve ser feito por profissionais extremamente qualificados. Isso a própria Organização Mundial de Saúde também apoia, que ela é uma prática que deve ser feita, que ajuda muito a combater doenças crônicas, doenças de cunho emocional. Então, sabemos que a hipnose tem sim uma evidência científica, ela tem um espaço na terapêutica, ela deve ser pensada para muitos pacientes, principalmente de transtornos emocionais. A hipnose não é nada do que o cinema mostra, o cinema e a ficção, que é uma coisa mágica, mas ela é uma prática muito interessante e pode auxiliar muitos pacientes. Então, agora eu vou começar a fazer uma hipnose em você, e você vai curtir esse vídeo, você vai compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, para todo mundo, e vai se inscrever no canal. Então, gente, traz mais gente para se inscrever no canal, que eu vou trazer vídeos semanais do mundo nerd, do mundo da neurologia para vocês, tá certo? Muito obrigado e boa semana!